A gente vai voltar a falar sobre os incêndios criminosos na Amazônia, a resposta do governo Bolsonaro e tudo isso que deu início a uma crise internacional. A gente conversa agora com Milton, ele é diplomata aposentado, ele está em Porto Alegre, a gente conversa com ele pela web. Oi, Milton, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Thalita. Milton, como você tem visto essa crise? Então, vários países ameaçando boicotar, a Finlândia boicote a carne, outros países levando essa discussão para o G7 que acontece nesse final de semana. Como o Brasil está sendo visto em todo o mundo nesse momento? Bom, o Brasil é um pária nesse momento, né? O Brasil deixou de ser um país independente, na verdade, se tornou virtualmente uma colônia. E a gente tem de ter isso muito claro. Nós somos, neste momento, um país sob ocupação estrangeira. Não dá para ficar passando pano, enfim, essa é uma realidade, né? Se a gente olhar, você tem um general brasileiro, por exemplo, que responde a um almirante americano, né? Aliás, a solução que o presidente, esse ilegítimo, arrumou agora para a Amazônia, na reunião de ontem, foi de novo as Forças Armadas, enfim, né? Ele esquece o papel constitucional das Forças Armadas, até porque ele não respeita a Constituição. E evidentemente, isso não vai resolver absolutamente nada, né? Só vai piorar a situação. E um agravante, quer dizer, nesse momento em que se pode ter, inclusive, uma invasão da Amazônia, as Forças Armadas não vão estar no papel constitucional delas, que é a defesa externa. Então, é literalmente uma piada. Seria uma piada se não fosse trágico, né? Sim. A gente até comentou no início do programa sobre... Teve um discurso hoje de militares nesse sentido, de que estamos apostos para proteger a Amazônia. Você acredita que esse risco existe? Porque teve até um artigo americano de um professor de uma universidade americana dizendo a gente vai ter que invadir a Amazônia para conseguir proteger esse território. Você acha que é possível? Sim, eu acho que é perfeitamente possível, até porque nós não temos condições de defender, isso está claro, e eles sabem disso. E você tem ao lado disso uma situação muito parecida com o que já houve no Oriente Médio, né? Você vem numa escalada, e está sendo muito rápido, inclusive, se a gente for ver, né? E até que culmina com uma invasão, enfim, né? E eu acho que a gente não tem, nesse momento, enfim, a noção da gravidade disso, até porque os meios de informação que deveriam informar da gravidade do que estava acontecendo, eles são manipuladores, né? A grande maioria é manipuladora, né? Vocês são exceção, enfim. E eles acabaram se inebriando dessa manipulação. Se você olhar os noticiários da Rede Globo de ontem e de hoje, você percebe isso, né? Eles começaram agora a falar sobre o assunto, que eles iam praticamente ignorando, né? E ainda assim minimizando muito, quer dizer, sem passar para a população a gravidade do que está acontecendo, o que é essa reunião do G7, a fala do Macron sobre o Bolsonaro, dizendo que ele é um mentiroso, que ele mentiu para o Macron. Isso em linguagem diplomática, em qualquer linguagem, na verdade, é gravíssimo, enfim, né? E que por isso o Brasil não vai ser ouvido nessa reunião. Ou seja, isso um país que já vinha se subordinando da forma mais colonialista à Europa. Esse acordo assinado entre o Brasil e a União Europeia é o Tratado de Mitwin, né, pelo qual Portugal ficou subdesenvolvido por 3 séculos, exatamente 3 séculos, foi assinado em 1703. Aliás, é o tratado mais curto da Europa, ele tem três artigos, enfim, porque é a subordinação total que permitiu a industrialização da Inglaterra e o subdesenvolvimento de Portugal, né, graças, evidentemente, ao ouro, aos diamantes e toda a riqueza do Brasil. Enfim, então, se nem esse acordo, quer dizer, nem essa subordinação toda nos permite uma relação de compadrio como as nossas oligarquias esperavam, enfim, realmente é esperar pelo pior. Sim, situação bastante preocupante. Milton, muito obrigada pela sua... Diga. Só para acrescentar, como você mencionou o artigo da Foreign Policy, tem um artigo também de 2 professores franceses que dizem claramente que crimes ambientais, para os efeitos do Tribunal Penal Internacional da Haia, são equiparáveis a crimes de guerra. Ou seja... Sim.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.